Como é o seu olhar sobre a sociedade? Nosso convidado de hoje tem um olhar como pessoa e como profissional. Não sai daí? Simplicidade já está começando. No programa de hoje eu tenho a honra de conversar com alguém que tem muita experiência na profissão, jornalismo. A gente vai conversar hoje com alguém que é responsável também por um trabalho que tem sido desenvolvido aqui na região e vamos conhecer melhor nessa conversa. Então, professor Hildo Silva da Silva, é isso? Silva da Silva, Hildo Silva da Silva. O meu pai, no Rio Grande do Sul, de onde eu sou natural, as famílias emprestam o sobrenome da mãe, o sobrenome do pai e aí registram os filhos. E Hildo porque eu nasci no ano da eleição, em 62, quando Hildo Meneghetti, o bruxo das eleições, nunca perdeu uma eleição, se elegeu governador do Rio Grande do Sul. E aí, em homenagem recebeu o nome Podia ter dele. sido Fernando, porque tinha Fernando Ferrari na disputa e outros candidatos, mas foi Hildo Meneghetti. Professor, coordenador de jornalismo da Unisul TV, uma responsabilidade porque, para quem assiste a TV e vê o programa pronto, uma equipe produzindo, talvez não entenda a complexidade que tem por trás. Como que tem sido, assim, para ti esse trabalho, esse desafio, mais esse desafio na tua carreira? Hoje muito mais fácil, Elke. O jornalismo é o carro-chefe da televisão. Nós temos programas que são... Nós temos 3 ou 4 telejornais diários, né? Nós temos o Câmera Aberta meio-dia, nós temos o Câmera Aberta à noite e tem o A Cidade na TV, que também reprisa de manhã. E tem os programas esportivos, Na Torcida, que é diário, o programa da Cibele, que é diário, e mais outras produções. Nós temos, acho, 40 produções com parceiros. A grande dificuldade foi lá em 2006, quando a televisão foi inaugurada na cidade de Tubarão. Tubarão hoje deixou de ser uma cidade pequena, porque ela passou de 100 mil habitantes. Mas quando a televisão foi inaugurada, Tubarão tinha menos de 100 mil habitantes e, pelo critério do IBGE, é uma cidade pequena. E montar uma televisão com o perfil de profissionais para uma especificidade como é a televisão foi muito difícil. Cinegrafistas, repórteres, apresentadores, mesmo que o curso formasse, e ainda forma, e está formando profissionais na área de jornalismo, a área técnica não se tinha essa formação. E aí deu muito trabalho, para mim, para os colegas, para os próprios profissionais que tiveram que se superar a cada instante para gerar essa equipe que hoje é bastante qualificada. Já era muito boa no começo, mas no começo todo mundo aprendendo. O papel da universidade, ensinando também esse nesse perfil, ambiente, né? Esse perfil de profissional, mas muito interessante. E o que é mais dessa história, assim, o que te vem à mente que é mais prazeroso, que te motiva, assim, na profissão? Nessa história, especialmente da Unisul TV. Muito bacana. No começo a gente não sabia no que ia dar, né? Quando fui desafiado pelo então reitor e presidente da fundação, o professor Gerson Joner da Silveira, que era o reitor antes de 2006, em mais de 2006 na implantação da televisão, ele fez um desafio que era montar uma televisão que coubesse na cidade e na universidade. Havia exemplos que assustavam toda a reitoria do custo de uma geradora de televisão, porque é uma emissora de TV completinha. E nós propusemos um trabalho numa parceria com uma rede nacional educativa também, que é a TV Cultura, e começamos com 1 hora, 2 horas de programação diária, mas a meta era aumentar isso. E hoje nós temos 12 horas por dia. 12 horas por dia quase ninguém faz, ainda mais numa cidade como a nossa, uma cidade que tem 104 mil habitantes, com o nível de equipamento que nós temos, que é muito bom. Então ela tem muita automação. A televisão, ela, desde o início, ela foi projetada para ter uma menor interação humana e maior tecnologia embarcada para poder fazer todo o trabalho.
Por que outras emissoras não fazem isso? Porque é caro mudar e nós saímos do zero, então a gente projetou desde o começo. Nós não tínhamos equipamentos antigos que precisavam ser ainda rentabilizados. E aí ficou mais fácil para a gente projetar e até pelo custo. Nós buscamos equipamentos mais em conta, mais baratos, com tecnologia maior e conseguimos fazer. Então hoje a televisão é mais fácil de tocar. Não se sabia onde ia chegar, mas hoje a televisão ela tem densidade, ela tem musculatura, as pessoas respeitam, é uma grande mídia, não na cidade, na região. Em Florianópolis, se alguém perguntar para as agências que têm relação com os veículos, para falar com a comunidade de Tubarão e região, qual o veículo? Lá se diz que é a Unisul TV. A Unisul TV hoje ganhou muita força, ganhou essa robustez, ganhou distinção e referência. E as pessoas gostam de ver o que é do lugar delas, né? Eu tenho essa impressão, assim, as pessoas gostam de ver o que está acontecendo na rua em que ela mora, no bairro, enfim, na região em que ela está, nesse contexto, né? Essa é a grande sacada, Elke. O que a Unisul TV faz sucesso? Porque nós somos únicos. A Unisul TV é ímpar. Não há outra emissora produzindo 12 horas para a comunidade local. Tem emissoras produzindo 20 horas, mas do Brasil e do mundo, né? Tu pega um telejornal que tem repórteres espalhados pelo mundo todo. Agora, quem é que fala da cidade de Tubarão? Vai falar em nível nacional de Tubarão quando ocorreu uma tragédia, quando ocorreu um escândalo, como se teve alguns escândalos políticos há alguns anos. Mas falar o dia a dia, mostrar as pessoas, as vendas do comércio, a geração de emprego, a questão do rio, a beleza do rio, a questão da cidade, a história de Laguna. Não tem quem faça isso. Muito bom, professor. A gente está encerrando o primeiro bloco. Diminuir o tempo do programa? Viu que rápido que passa. Depois eu quero te fazer uma pergunta, se é melhor entrevistar ou ser entrevistado. Mas deixa para o segundo bloco. A gente volta no segundo bloco, conhecendo um pouco mais sobre o professor e jornalista Hildo. A gente volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência, com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com o segundo bloco do programa de hoje e a honra de conversar com o professor Hildo, que tem tanta experiência, né, no jornalismo, a gente sempre aprende muito. Eu falava no finalzinho do primeiro bloco, a gente conversava sobre, aliás, eu joguei aqui uma questão. É melhor responder ou perguntar? Eu gosto muito de ser o entrevistador, né? Mas por conta da estruturação da televisão, da coordenação do curso, o cargo que eu ocupei, da assessoria de comunicação do professor Salésio, que foi o reitor do mandato anterior a esse da universidade, a gente acaba pegando o cacuete, né? Então, não me incomodo de dar entrevista, mas a minha preferência é ser o entrevistador. Eu sou jornalista para fazer perguntas. Sim, então, o jornalista ele tem essa a curiosidade é o grande lance assim do jornalista, né? A curiosidade é preciso, assim, ninguém fala ou escreve sobre o que não conhece, né? Ninguém vende o que não conhece. E tu falou na experiência, eu costumo refletir algumas questões e essa da experiência é uma delas, porque se fala, não, o Hildo tem experiência, outro professor tem experiência, o colega tem experiência. Eu estou perto de 40 anos no jornalismo. Isso garante uma postura, uma conduta. Mas o futuro é incerto para todo mundo.
né? Então a experiência ilumina o passado. Eu tenho luzes sobre o que fiz, sobre o que sei, sobre o que busco, conheço e também sobre o que não conheço. Mas o futuro é incerto. Dá um frio na barriga quando tem uma experiência nova, quando tem uma atividade diferente para ser tocada. E uma atividade diferente pode ser chefiar uma redação ou outra redação. Ser repórter em uma ou em outra redação. Então, ser repórter, que é o grande barato do jornalismo, o cerne da nossa profissão, é que é o grande lance. Mas ser repórter numa redação ou noutra vai dar o mesmo frio na barriga, não tem experiência que resolva. Facilita um pouco o trabalho, abre um pouco o campo dos questionamentos, da busca pela informação, né, da busca das verdades, porque são muitas verdades, a minha é diferente da tua, a nossa é diferente da do entrevistado, e de um entrevistado para o outro, então é como aquele cara olhando um número 6 no chão e o outro olhando do outro lado, ele vai enxergar um 9 e o outro 6. Cada um tem uma perspectiva, Cada um tem uma né? perspectiva, uma visão. Então, aproveitando isso, eu te pergunto, quando foi que, como jornalista, tu te desse conta de que a imparcialidade, essa imparcialidade que a gente muitas vezes almeja, né, na faculdade, a gente pensa, poxa, não, dá para ser... Quando foi que tu entendeu, assim, que o jornalista, ele, de alguma maneira, tem ali a opinião, não a opinião, mas de repente o sentimento ou a perspectiva, ou melhor... Quando que o jornalista tem que se atentar para a necessidade de ficar o mais imparcial possível? É o que, desde sempre. A gente, eu estava lendo hoje, acho que foi David Bowie, a idade que se está hoje devia ser a idade que a gente devia ter nascido, né? É a melhor das idades, a maturidade, a questão do conhecimento, da reflexão e da tranquilidade para algumas questões. A imaturidade, ela ajuda bastante. Eu defendo, hoje não é mais obrigatório o curso de jornalismo, mas eu defendo que o camarada, quando faz um bom curso de jornalismo, passa por uma boa graduação, ele coleta a experiência dos professores, leituras dirigidas, e ele consegue largar na frente, porque isso leva tempo para aprender, mas se tu passa pela universidade e leva a sério o curso de jornalismo, a faculdade de comunicação, tu larga um pouco na frente. Eu entendo hoje com muito mais clareza que a visão é muito pessoal, que nós todos somos ímpares, cada um de nós é indivíduo. A nossa digital está também na nossa cabeça, no nosso DNA, cada um tem a sua formação. E a notícia que perpassa o cidadão que é jornalista, ele vai ter uma percepção diferente de cada lance. Então a minha visão é diferente da sua, que é diferente de colegas nossos. Isso para mim é muito claro e hoje mais claro ainda. Mas o grande exercício, assim, o exercício que nós jornalistas temos que fazer é exatamente buscar todos os vieses que existem dentro da comunicação. Certa vez o governador Luiz Henrique fez um projeto para se apropriar de um recurso que está depositado em juízo. Então, quando eu entro na justiça contra alguém ou uma instituição, eu sou obrigado a depositar em juízo o valor que eu estou reclamando. Eu paro de pagar um banco, eu deposito lá todo mês. De quem é aquele dinheiro? É meu ou do banco, a justiça que vai dizer. E o governador viu aquele volume de dinheiro e disse, não, isso o Estado vai usar. Então, assim, o Estado pode usar, a justiça autoriza a usar, mas tem o depositante e tem quem vai ser beneficiado com aquele recurso que está em disputa. Então, tem 4 pontas a serem vistas. Pelo menos. Não é uma moeda com 2 lados, não. Tem pelo menos 4 lados. E no jornalismo a gente tem que buscar isso. Quanto maior o número de lados, maior a percepção para que a gente busque as verdades. Tinha a verdade de quem estava depositando dinheiro, de quem estava recebendo em juízo, não podia botar a mão, mas era credor, do Estado que queria usar e da Justiça que era guardiã, e do banco que aplica esse dinheiro. Então, veja, já surgiu mais um 5º elemento. Então, são muitas facetas que a gente tem que ter muito cuidado. Falei nesse caso, que é um caso que eu lembro histórico, aí há 8, 10 anos, quando o falecido senador, então governador, abriu essa discussão e nós propusemos essa abertura de debate sobre essas pontas todas. O jornalismo atual, o atual contexto do jornalismo, é mais perigoso ou é mais transparente?
Não, cada vez menos transparente. Isso é que é assustador, né? Está sendo assustador a forma como está sendo tratada essa questão. Todo mundo quer ter os seus 15 minutos de fama, que às vezes são 15 segundos. Todo mundo é autor. As pessoas no meio da multidão, é como se a gente estivesse num ambiente, um espaço aberto com milhares de pessoas e eu começasse a gritar com outra pessoa. É a minha visão contra quem eu estou acusando. E aí quem está ali já começa a dar dimensão e reverberar essa informação. Isso é muito ruim e é o que está acontecendo nas mídias sociais. Mídias sociais não é terra sem lei. Há responsabilidade sobre o que é publicado. Mas, de qualquer forma, as pessoas estão batendo em todo mundo. E isso não é jornalismo. O jornalismo é feito por jornalista, por alguém que vai lá e investiga, qualifica, apura. Professor, mais um bloco já foi. Acredita? Eu tenho que me policiar e falar menos. Não, mas dois jornalistas conversando um papo bom e interessante não é fácil, né? Bacana, mas obrigado. a gente tem o terceiro bloco ainda para conhecer um pouquinho melhor o professor Hildo, então não sai daí, simplicidade, volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com simplicidade, chegamos no terceiro bloco e a gente está conversando com o professor Hildo, professor, jornalista, coordenador de jornalismo da Unisul TV. A gente conversou um pouquinho nos primeiros blocos sobre o jornalismo, a tua visão, né, a respeito da profissão e um pouco da tua experiência. Falando um pouco do Hildo pessoa, o que gosta de fazer quando não está trabalhando? Eu acho que não é nem gostar, é uma necessidade, né? As funções são tão intensas e cada vez mais a gente tem menos tempo. Quando era só o telefone, a gente tinha uma condução das questões. Depois veio o celular, o telefone estava sempre com a gente. Depois e-mail, depois a internet inteira e hoje as mídias sociais, com todas as mídias sociais que, especialmente as ferramentas, os aplicativos que nos colocam a informação em tempo real, isso é um desafio e gera um desgaste muito grande. Então, para combater esse trabalho intenso, que dura muito mais do que 10, 12 horas por dia, porque é família, é tudo, a gente tem mais facilidade, mas também gera dificuldade na seleção, porque é preciso dar atenção, as pessoas querem atenção. E quando alguém te manda uma mensagem por um aplicativo, o mico está no teu ombro, o problema passa a ser seu, e é preciso resolver, verdade, né? responder. Então, para sair dessa pressão, eu procuro, no final da sexta-feira, da tarde de sexta-feira, desligar tudo e ir para um sítio que a gente tem aqui perto e aí lá cuidar dos animais, são vacas, abelhas, galinhas. Quem chegar lá no sítio não vai reconhecer. Não reconhece. Vai estar de bota. Põe bota, põe um boné, põe uma camiseta e vai para o campo junto com o pessoal que trabalha lá, para fazer as atividades e fazer cerca e arrumar e abrir valo e fazer as coisas todas. Que é altamente terapêutico, né? É terapêutico. Eu procuro ajudar mais no grito, né? Eu procuro meter menos a mão, mas eu estou sempre junto, estou sempre em volta, dando opinião, dando palpite. Eu conheço um pouquinho, eu sou técnico em agricultura no ensino médio. O meu curso de segundo grau, eu fiz o curso técnico em pecuária, então eu conheço o trato dos animais, os suínos, a vaca de leite. A gente produz leite. Sim. Tem uma venda de 5.000, 4.500, 5.000 litros por mês da propriedade. Aliás, a tendência é buscar essa
qualidade de vida. Quando né? a gente Então, põe a mão na terra, esquece de tudo. Eu não tomo leite, curiosamente, eu não tomo leite há muitos anos, desde que eu tinha 6 anos, então faz mais de 50. Eu não tomo leite, não bebo leite. Mas com certeza o leite que é produzido lá é de qualidade. Ele tem uma alta qualidade. A gente recebe as amostras, ele recebe o melhor preço porque tem muita qualidade. É muito bacana ver isso. É necessário mesmo. Aliás, a gente está aqui na Quinta do Lago Residência. Quinta do Lago. Né, me dê a liberdade de dizer que aqui é o seu local de... sua morada, né? Futura morada. Está tudo sendo preparado aqui para vir para cá. Aliás, é tranquilo. A casa já está em obras. Então, em breve. Em breve. A casa está em obras, é um espaço qualificadíssimo, né? Muito, muito bem preparado, muito bem construído. Tem um pôr do sol aqui, eu imagino, né? Belíssimo. O nascer e o pôr do sol aqui são extraordinários. O silêncio, né? Se a gente conseguisse parar de falar, sim, é verdade. seria perceptível a natureza, né? Então, é muito bacana, muito bom mesmo. O lago, como diz o nome do residencial. Toda a estrutura. Professor, mas a tua experiência de jornalismo, tu és do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Viamão, eu nasci em Viamão, que é uma cidade do lado de Porto Alegre. É como Laguna e Tubarão, mais ou menos. Aí trabalhei em Porto Alegre. Depois de Porto Alegre, fosse para onde? Brasília. Morei muitos anos em Brasília, em 2 vezes, mais de 15 anos. E aí eu vim para Santa Catarina, morei em Florianópolis por 2 vezes, Joinville e Blumenau. E depois eu estava em Florianópolis pela 2ª vez e fui chamado pela professora Darlete, a quem sou muito grato, para dar uma aula no curso de comunicação. Eu trabalhava no Diário Catarinense. E aí surgiu o desafio de montar a televisão lá em 2005. E aí eu vi a necessidade de mudar para Tubarão. Então estamos aqui há 15 anos, né? Tubarão tem essa característica também, né? Atrai. E a oportunidade de montar a estrutura da Unisul TV foi muito bacana. Fizemos uns estudos patrocinados pela universidade, pela Unisul, viajei a São Paulo, a Porto Alegre e aqui mesmo em Joinville, Blumenau, Florianópolis, para identificar essa televisão que a universidade poderia ter. E acabou chegando no que é hoje a Unisul TV, né? Claro, ela nasceu pequenininha e tem um trabalho todo diário para construir, irrigar e fazer chegar onde nós estamos chegando. Sim. A gente está quase no finalzinho do programa e eu preciso te perguntar, como profissional, como uma pessoa que tem esse crivo e está sempre atenta, né, às mudanças, ao que está acontecendo, o que tu espera do jornalismo daqui para frente? O que tu acha que vai acontecer? O jornalismo não pode perder o espaço que tem, porque o jornalismo é diferente das pessoas dando pitaco na internet. O jornalismo é profissão. Mesmo que o Supremo tenha dito que não precisa da formação, do ensino superior, eu defendo que existe. Se hoje, sabedor de tudo que aconteceu, eu tivesse a oportunidade de voltar a ser jornalista, eu seria. E se me perguntasse, tu vai ser direto na redação ou tu vai passar por um curso? Eu entraria numa graduação. A graduação te reduz a caminhada, te acelera a caminhada, te dá mais conhecimento em menos tempo. Isso em todas as áreas, isso é muito importante. Então, mas eu espero, torço e trabalho para que o jornalismo continue sendo necessário, essencial. Eu sou míope, Elke. Se eu tirar o óculos, tudo vira um borrão, tudo vira um borrão. Quando eu ponho óculos, eu tenho foco nas coisas. O jornalismo é o óculos da sociedade. O jornalismo ajuda a sociedade a se entender. Professor, quero te agradecer por nos receber aqui na tua casa e por compartilhar um pouco do teu conhecimento e da tua experiência e das tuas perspectivas. E muito obrigada. Continue, né, exercendo esse papel e também usufruindo dos seus momentos de lazer lá no sítio. Muito obrigada, tá? Eu agradeço, Elke, agradeço a oportunidade que a Unisul me deu de ajudar a estruturar e conduzir os trabalhos da Unisul TV, que é essa emissora que a gente tem e por onde está esse material hoje, e aos meus colegas que permitem que a gente continue trabalhando e fazendo o trabalho que se tem que fazer, especialmente a família, né, que foi um pai ausente por causa do jornalismo, meus filhos me curtem, eu curto muito os meus 2 garotos, e a minha mulher também, jornalista casado por muito tempo é uma raridade, eu sou casado há mais de 35 anos, tenho muito privilégio, muito prazer de estar com a Eloá e com o Fernando e com o Hildo, que são os meus 2 filhos,
E eles sempre entenderam e sempre me apoiaram. E é importante, quando há uma estruturação, não importa o perfil da família, mas se for uma família que ajude, que preserve, que estruture, é possível que o profissional seja melhor sucedido. Eu não estou realizado ainda, mas estou na busca da realização e no caminho certo, eu imagino. Que bom. Muito obrigado, Muito obrigada. A gente agradece também a sua audiência. Você que esteve com a gente até aqui, não esqueça de compartilhar a Simplicidade lá nas redes sociais. Até o próximo programa.